Paz do Senhor a você, querida família. Graças a Deus estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos que estamos desenvolvendo no livro do profeta Ezequiel. Para tanto, vamos iniciar lendo, como sempre fazemos, um texto bíblico. O Salmo 14, o verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Queridos, os últimos 9 vídeos que a gente fez, a gente gravou, a gente tratou sobre as características da rebelião. Sim, porque a gente já vem falando da rebelião já de algum tempo, baseado no capítulo 28 do livro de Ezequiel, onde há uma profecia ao rei de Tiro, onde ele se orgulhou e se exaltou tanto que queria ser igual a Deus. E ali há um paralelo do que houve em Tiro com o que houve com Lúcifer na eternidade. Ou seja, aquilo que houve com Lúcifer na eternidade repetiu-se na vida do rei de Tiro. E nós falamos bastante sobre isso. E ultimamente, como eu disse, 9 vídeos tratamos sobre as características da rebelião. Que características são traços, são sinais que torna uma pessoa única no meio do todo, da multidão. Então, isso são características. As características, os traços, os sinais que há nos indivíduos, faz com que ele seja conhecido e destacado entre os demais. Então, a rebelião ela tem suas características e você viu quando nós estivemos estudando as 9 características que a gente fez aqui na nossa relação. Se você não assistiu os vídeos anteriores, dê uma olhada lá, assista e você vai acompanhar os 9 vídeos que a gente tratou sobre a rebelião, tá? Ou sobre as características da rebelião. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a rebelião em diversas áreas da autoridade. Sim, diversas áreas. No caso de Lúcifer, a área que foi no céu, ele agiu diretamente contra Deus. E não havia ainda os seres humanos para diversificar as áreas e a metodologia que hoje nós temos. E nós vamos estudar exatamente isso. A rebelião ela continua, com metodologia camuflada, de forma que muitas pessoas não conseguem ver o quanto é agressivo a rebelião contra Deus e isso muitas vezes oficializada até. Eu leio o seguinte: orquestrada por Satanás, esta rebelião está presente nas diversas áreas do conhecimento. E note isso, em várias áreas do conhecimento, o que nós chamamos de secularismo. É a área do conhecimento, que busca anular a Deus e a sua palavra na vida da sociedade. Sim, a rebelião de Lúcifer foi direto contra Deus. Hoje continua sendo contra Deus, trabalhando com metodologia diferente, ou seja, tirando Deus e a sua palavra da sociedade. Quando isso ocorre, cumpre-se o que está no versículo que a gente leu, Salmo de número 14, o verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Há uma força, há um trabalho tremendo por várias áreas, como eu falei, para que Deus seja aniquilado do seio da família, da sociedade. Isso a Bíblia chama de nécio. As pessoas que fazem isso é considerada como nécio. E o que é uma pessoa nécia? Escute e você pode ver no seu dicionário. Uma pessoa nécia é uma pessoa ignorante, estúpido, inepto. É alguém que não sabe ou não tem capacidade. É uma pessoa tola. O nécio também é uma pessoa que não tem ciência da sua
própria falta de sabedoria. Assim, ele age de forma irresponsável ou de forma incoerente. O nécio, em outro significado, significa uma pessoa falta de juízo. Ele não consegue entender, ele é um tolo, ele é ignorante, não tem conhecimento. Ele não tem capacidade de ver nele a falta de sabedoria, a falta de coerência em tudo que ele faz, em tudo que ele diz. Então, no Salmo 14, o verso 1, o que ele diz? Não há Deus. Aí diz o texto mais, tem se corrompido, que eu já falei aqui em vídeos anteriores, que um dos sinônimos de corrompido é apodrecer, tem se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras. Ou seja, ele diz que não há Deus, se corrompeu, apodreceu, e ele se torna abominável pelas obras que ele produz, pelas obras que ele pratica. E isso nós estamos vendo em tudo que é lugar. Você vai encontrar alguém dizendo que Deus não existe. Como que Deus não existe se tudo isso é mantido nessa perfeita perfeição até o dia de hoje? É Deus que faz isso, por sinal a nossa vida, esse corpo funcionar, não é? Pessoa viver todo o tempo da sua vida, o coração bombeando sangue. Que coisa tremenda. Eu ainda leio um texto para com os senhores, que está no Salmo, que está em Romanos, no seu capítulo de número 1, versículos de número 19 até o versículo de número 30. Veja, em relação aos nécios, aqueles que tentam negar Deus na sociedade, na família. Romanos capítulo 1, verso 19 a 30. É uma leitura longa. Eu não vou comentar porque não há tempo hábil para tal, mas a leitura fica lida aqui e você pode depois examinar isso com bastante calma em sua casa. Diz o seguinte, Romanos 1, 19 por diante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às consciências de seus corações e à imundícia para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade e prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Aqui está mais um texto que mostra que há uma tendência
de anular Deus da nossa sociedade. Há um texto no Salmo que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação, um povo, um lar, um homem, uma pessoa que honra a Deus, que glorifica a Deus, a vida dessas pessoas é uma vida totalmente diferente. Eu ainda leio para com os senhores o último texto desta noite, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. O versículo 5 vou ler mais uma vez. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Significa dizer que Deus há de julgar todos esses que se levantam contra ele. Portanto, essa rebelião, ela é muito sutil, porque ela está em muito lugar do conhecimento, onde se trata do conhecimento, o secularismo do século presente, ele está recheado de ideias, de pretensões, de mentes que por uma vez terem aniquilado Deus de sua mente, expulsado Deus das suas ações, expulsado Deus do seu coração, eles tentam acentuar isso também na vida da sociedade. Eles tentam colocar isso também na vida das pessoas para que Deus seja extinto de vez da vida de ambos. Mas, queridos, nós estamos estudando a palavra. Você está tendo a oportunidade de conhecer estas verdades. Sim, mas eu já conheço a verdade, graças a Deus, você conhece a verdade, então juntos nós estamos aqui compartilhando esse conhecimento, esta verdade inserida na palavra de Deus. Então aqui nós estamos encerrando esse vídeo por hoje, né? Isso é o nosso comentário por hoje. Mas veja bem, nós estudamos a rebelião contra Deus de maneira bem diferente do que nós estudamos quando nos referimos a Lúcifer e o rei de Tiro. Hoje nós estudamos sobre a rebelião dentro do secularismo, em várias áreas do conhecimento, insistindo a negar Deus de vez na vida da sociedade. Mas o Senhor, ele insiste. A Bíblia diz: passa o céu e a terra. Ele diz: mas a minha palavra não há de passar. Se a palavra dele não passa, ele não passa também, porque ele disse: eu e minha palavra somos um. Então Deus não passa. Por mais que o homem queira negar essa realidade, em vão será seus esforços, porque o homem passa, todas as coisas vão passar, mas Deus permanece para sempre. Ele é o Deus de ontem, o de hoje e o Deus da eternidade. Que Deus abençoe você e família, tá bom? Vamos então orar. Amanhã nós vamos seguir falando da rebelião em outras áreas, tá certo? Como isso tem acontecido. E eu peço a você que não perca os vídeos posteriores, porque você vai ser muito bom para mim e vai ser bom para você. Vamos orar então? Querido Deus, Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos. Nossa gratidão, meu Deus, por poder falar a Tua palavra. E te peço outra vez que quando as pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, Teu Espírito ministre aos seus corações. Querido Pai, eu te peço nesse momento por todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldades. Tenha misericórdia deles, Senhor. Conhece, Tu sabes o que ocorre no coração de cada um. Deus, eu te peço pelos enfermos. Tenha, Senhor, misericórdia, entre eles a nossa irmã Sueli. Pai bendito, Pai santo, eu te peço pelas famílias, pelos lares, cônjuges, filhos. Eu te peço pelas viúvas, pelos órfãos. Eu te peço por todos, Senhor, por nossas famílias. Eu te peço por este canal. Continua abençoando, meu Deus. Nos dá sabedoria, graça, temor, humildade, para falar a Tua palavra, Senhor. Tu sabes
O nosso desejo é fazer com que todos os que tenham acesso a estes conteúdos tenham, Senhor, mais clareza sobre o teu propósito em suas vidas. Pai bendito, eu te peço por todos os que estão indo às suas atividades neste momento. Prospera tudo o que vão fazer. Os que estão voltando e vão ao descanso, Senhor, dai, Senhor, um bom descanso. Querido Deus, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Peço a você que se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, o seu comentário. Assim, você se torna um colaborador deste canal. Sim, porque o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo, notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo. Além disso, manda para outras pessoas depois de nós. Então, inscreva-se no canal, comente, deixe o seu joinha e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã a gente volta. Deus abençoe.